Prezado Esther Novato, querido amigo Eduardo da Fonseca, Paula Sarno e professora Renata, eu queria dizer da honra de dividir esse painel com vocês, dizer também da honra de atender ao convite do querido amigo Gerli Nunes. Tivemos a honra de trabalhar juntos muito tempo lá em Brasília na construção do novo Código, dizer da alegria de participar desse congresso de processo civil, avanços, desafios e perspectivas um ano após, para fazer um balanço aí dos aspectos positivos, negativos, da maneira como o Código vem sendo aplicado e agradecer demais a atenção de todos vocês. Minas Gerais é dos estados mais prestigiosos no ramo do direito e ter uma plateia tão seleta e tão repleta de pessoas como estamos aqui é motivo de muito orgulho para mim. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, para tratar do tema tutela da evidência, antes não posso deixar de cumprimentar meu querido amigo Maurício Cunha, que aqui está. Mas para falar sobre tutela da evidência, para tentar organizar melhor as minhas ideias, eu preciso me situar. Situar nessa parte do Código que trata da chamada tutela provisória. É preciso entender onde a tutela da evidência está no capítulo tutela provisória. Ou seja, o que eu quero dizer nesse momento? Dizer daquilo que eu não vou tratar. O Código ele vem na perspectiva de trazer alguma simplificação, e embora eu concorde com o Eduardo, esse é dos temas em que o Código pior andou, o tema, sobretudo, da estabilização, o Código, no final, não ficou o ideal. Mas no tema tutela provisória, inegavelmente, nós temos avanços na perspectiva de uma simplificação. Então, a gente entender a questão terminológica é muito importante para a gente entender o tema por inteiro e aí, no ponto especificamente, tutela da evidência, que é aquele que eu vou tratar. Nós temos um gênero tutela provisória. Esse gênero tutela provisória, ele se divide em duas espécies. Espécie 1, tutela de urgência, espécie 2, tutela da evidência. Essa espécie 1, tutela de urgência, se subdivide em duas subespécies. Tutela de urgência cautelar e tutela de urgência satisfativa. A questão é que o Código não utilizou, embora tenha utilizado a expressão tutela provisória de urgência cautelar, não o fez em relação à satisfação, porque utilizou tutela provisória, gênero, espécie 1 de urgência, subespécie 2, antecipada. E onde isso gera alguma confusão? Porque imaginem que esse microfone ele seja a petição inicial. E é possível postular tutela provisória de urgência durante o processo, ou seja, na petição inicial ou em qualquer momento depois dela. Então, seria aqui a tutela incidental. Ou é possível formular este pedido de tutela provisória de urgência antes da petição inicial, que seria a tutela provisória em caráter antecedente, antes da petição inicial. Então, vejam como o Código, na questão terminológica, não ficou bom. É possível, em caráter antecedente, formular um pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Antecedente, antecipada, não está bom. Não está bom. Mas se a gente trocar em todas as passagens do Código, onde ele se referir à expressão antecipada pela expressão satisfativa, vai ficar muito mais fácil. Eu vou poder formular em caráter antecedente, antes da minha petição inicial, uma tutela provisória de urgência satisfativa, ou, em caráter antecedente, uma tutela provisória de urgência cautelar. Voltando ao gênero. Gênero tutela provisória, espécie 1, tutela de urgência, cautelar e satisfativa, ou, como diz o Código, antecipada,
E outra espécie, tutela da evidência. E esse é o tema da minha exposição. O que fundamentalmente diferencia a tutela da evidência, subespécie 2 de tutela provisória, da tutela de urgência, subespécie 1 do gênero tutela provisória? É que para postular a tutela provisória de urgência, quer cautelar, quer satisfativa, é necessário demonstrar a presença de dois requisitos. Quais são esses dois requisitos? Estão no artigo 300, que vem a ser a probabilidade do direito e o risco ao resultado do processo, ou o perigo de dano. Fica para um outro encontro, eventualmente, dizer se teria sido melhor utilizar uma expressão só, se um se refere a cautelar ou satisfação. Mas tem um presente que são dois requisitos. Para utilizar uma expressão simples, própria do parlamento, é como se a gente tivesse que demonstrar relevância e urgência. Tem que demonstrar que o sujeito tem razão e tem que demonstrar que alguma coisa importante vai acontecer se não for definido naquele momento. Então, são dois requisitos para tutela provisória de urgência, indiferente se é cautelar ou satisfativa. Pelo menos essa foi a simplificação que o Código tentou fazer, unificar a terminologia para, em termos de requisito, diferente do que a gente tinha no passado, 273, risco de lesão grave ou de difícil reparação, prova inequívoca, e lá no 798, fumos e periculum, e aí o fuminho, o fumão, todo o problema que o Eduardo bem colocou em uma determinada passagem. A gente tinha problemas, e o Código, no 300, eliminou essa dubiedade, melhor dizendo, essa dupla existência de expressões diferentes para querer significar, talvez, a mesma coisa, se não algo relativamente parecido. Mas e a tutela da evidência? São dois requisitos? Não. Vem o 311 e exclui expressamente um dos dois requisitos que é indispensável para a concessão de uma tutela provisória de urgência, cautelar ou satisfativa. Justamente o 311 retira a necessidade da urgência. Então, seguindo naquela metáfora do parlamento, ao invés de ter de demonstrar relevância e urgência, eu só tenho de demonstrar relevância. Eu não preciso demonstrar urgência. Esse é um requisito que não é necessário na tutela da evidência. É preciso, então, para se postular a tutela da evidência, probabilidade do direito. Essa é a expressão que está no 300. Mas o 311, que trata da tutela da evidência especificamente, optou por dar alguma densidade maior àquela expressão probabilidade do direito que consta lá do 300. E o fez em 4 incisos. O que cada um desses incisos, na verdade, quer significar é probabilidade do direito, é muita relevância, é o sujeito aparentemente ter muita razão. E para que isso? Qual que é a lógica? O que subjaz a tutela da evidência? É inverter o tempo do processo. Como é o tempo do processo, sempre foi e ainda é, até a gente começar a manejar com mais frequência a tutela da evidência. É sempre o autor com pressa e o réu querendo que o processo não caminhe. Porque o réu tem aquilo que o autor deseja. E o réu não quer entregar para o autor aquilo que o autor deseja, e por isso, se o processo demorar 20, 30 anos, melhor para o réu. E o que a tutela da evidência permite fazer é inverter esta lógica, mudar a pressa de lado. Se o autor tem muita razão, vamos antecipar a ele aquilo que ele postula, e o réu que vá agora, com o bem da vida e em poder do autor, tentar demonstrar eventual distinção, se a tutela da evidência for concedida com base no inciso 2, eventual falsidade ou um documento melhor, se a tutela antecipada for concedida com base no inciso 4. Mas a razão de ser da tutela da evidência é justamente tentar inverter o tempo do processo e inverter o interesse das partes em que o processo chegue ao seu final. Pois bem,
Situado, então, agora boa noite, boa tarde, agora eu vou começar realmente a exposição sobre tutela da evidência. Primeiro tema da tutela da evidência, momento da postulação. Eu utilizei esse microfone como um marco temporal, como se fosse aqui a nossa petição inicial full, completa, para querer dizer que pedidos de tutela provisória formulados daqui para frente seriam em caráter incidental e formulados antes disso em caráter antecedente, numa petição mais simplificada, feita rapidinho, com menos requisitos do que uma petição inicial mais completa. Primeira pergunta: é possível a postulação de uma tutela da evidência em caráter antecedente, antes da petição inicial? Há autores que dizem que sim. O Bruno Bodar, por exemplo, vim lendo o livro dele, tem um livro específico sobre isso, e ele diz que sim, com o máximo respeito. Eu discordo. Por que eu discordo? Qual é a razão de ser? Qual é a razão de ser de um pedido em caráter antecedente, de um pedido feito às pressas? É justamente a existência de urgência. E qual é o requisito que se dispensa na tutela da evidência? O requisito da urgência. Quem busca a tutela da evidência não está com pressa. Quem busca a tutela da evidência, nada de mal, grave irá acontecer, a não ser a perda do tempo, né? Algo muito valioso, mas ninguém vai morrer no instante seguinte, nada vai perecer 1, 2, 3 horas depois, 2, 3 dias depois. O jeito que é só inverter o tempo do processo. Ora, se é dispensável na tutela da evidência o requisito da urgência, parece não haver sentido consentir com a sua postulação em caráter antecedente. Segundo ponto, qual é o propósito da tutela da evidência? É satisfazer ou é cautelar? E aqui tenho que citar o Fred, hein, Paula, porque o exemplo que ele menciona nas exposições é insuperável, né? É um exemplo acadêmico, de graduação, mas ele serve para a gente refrescar sempre a memória da distinção entre cautela e satisfação. Duas pessoas brigando por um pedaço de carne. É verdade que eu apantanei o exemplo deles, tá? Eu sou de Mato Grosso do Sul, lá a gente gosta de fazer churrasco. Então eu dei uma adaptada no exemplo do Fred. Duas pessoas brigando por um pedaço de carne, uma vem e diz ao juiz: olha, eu tenho muita razão em relação a isso, mas se essa carne ficar no tempo onde ela está, ela vai perecer. Então nós temos de colocar esse pedaço de carne numa geladeira, vamos conservá-la, e lá na frente, quando for o momento dela for destinada, ela vai ser destinada a um ou outro lado em condições de ser utilizada, porque se ela ficar no tempo, ela vai perecer. Então, acautelar é colocar na geladeira. Já quando vem alguém e diz: Excelência, tenho muito direito, e além de ter muito direito, eu estou morto de fome, eu preciso comer, se eu não for satisfeito agora, eu morro. Então, o que se pede ao juiz? A permissão para que aquela carne, diz o Fred, seja colocada na frigideira. Digo eu, mais agradável, seja colocada numa churrasqueira. E eu quero então consumir aquilo. Eu serei satisfeito. Então, a diferença entre conservar e satisfazer, grosso modo, num exemplo simples, mas reputo bastante interessante, é essa diferença entre geladeira e churrasqueira. Tutela da evidência se busca o quê? Geladeira ou churrasqueira? Churrasqueira. A tutela da evidência tem o propósito de satisfazer em um momento antecipado ao que seria o momento original. Essa, então, é a essência do pedido de tutela da evidência. E quais são as hipóteses? A tal probabilidade do direito, não assim enunciada, mas descrita em 4 situações no artigo 311. Eu vou me permitir de cara excluir uma e não me ater a isso, porque aqui nós não temos uma novidade. É o inciso 3. O que o inciso 3 faz? Ele substitui com esse inciso o procedimento especial das ações de depósito,
que nós tínhamos nos artigos 901 a 905 do Código Revogado. Então, ao invés da gente ajuizar uma ação de depósito, que a gente procurar o código inteiro, nós não vamos ter, nós vamos ajuizar uma ação, seja ela qual nome receber, pode até ser esse mesmo, com pedido de tutela da evidência. É o inciso 3. Então, aquilo que se aprendeu lá no passado, mutatis mutandis, a gente repete aqui no inciso 3. Eu quero me ater mais aos outros 3 incisos, 1, 2 e 4. O 1, para dizer que o Código vem a repetir algo que nós já tínhamos no 273. Diz lá que é possível a concessão da tutela da evidência quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Percebam que esse inciso, se a gente olhar lá no 311, no 311, no parágrafo, melhor dizendo, não existe uma permissão, e a contrário senso talvez possa se extrair daí uma proibição, sobretudo se a gente combinar com o 9, uma proibição de concessão de tutela da evidência com base nesse inciso 1, liminarmente. Toda vez que o Código diz liminarmente, o que o Código está querendo dizer? Antes da oitiva da parte contrária. Somente com base no inciso 2 e 3 é que o Código expressamente permite a concessão liminarmente, antes da oitiva da parte contrária. Na hipótese do 1 e do 4, só depois da oitiva da parte contrária. Bom, então, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa, aqui está a joia, que vai ser depois da oitiva do réu. É justamente a oitiva do réu e a maneira como o réu se portar na sua defesa é que vai dar elementos para que o autor postule, em impugnação à contestação, numa petição simples, a tutela da evidência com base nesse inciso 1. Mas a segunda parte, que diz ou o manifesto propósito protelatório da parte, talvez aqui a gente possa pensar, será que não seria possível a concessão de uma tutela da evidência, antes mesmo da oitiva do réu, por um manifesto propósito protelatório da parte pré-judicial? Vamos tentar pensar um exemplo aqui. Imaginem que é um contrato de locação, você, locador, quer fazer denúncia vazia, então tem que fazer a notificação do seu devedor, para que a partir daí comece a correr o prazo de 30 dias, fim do qual, sem ocupação, se ajuiza uma ação de despejo. E suponham que nessa sua tentativa de intimação do seu locatário, ele se fuge de toda maneira. Faz uma notificação para o cartório extrajudicial, vai lá ao oficial de justiça do cartório extrajudicial e certifica que tentou localizar o locatário, agora réu, por 25 vezes. E destaca todas as vezes as dificuldades que teve. Não teríamos aí um manifesto propósito protelatório do réu a autorizar ao juiz a concessão de uma tutela de evidência, se não necessariamente ali antes da oitiva do réu, mas logo após isso, em função de uma protelação, em função de um propósito protelatório pré-judicial? Fica para reflexão, né? Que durante o processo de protelação autoriza, não há dúvida, mas talvez alguma complexidade venha, se é possível a gente utilizar esse inciso 1 para a protelação pré-judicial. Vamos agora ao inciso 2, que meu tempo já está bem perto do final. O inciso 2 exige 2 requisitos para a concessão da tutela de evidência: que os fatos estejam provados por documentos, ou seja, que não exista uma dúvida importante no juiz em relação à versão dos fatos narrada pelo autor, e, além disso, aqui é importante que exista aquilo que está agora se convencionando chamar de um precedente obrigatório a ser seguido pelo juiz. Talvez a gente possa trocar essa expressão precedente, para quem não gosta, acha que ela foi importada, mal importada, um padrão decisório. Imagine que a gente tem um padrão decisório vinculante, e esse padrão decisório vinculante, que resolve a questão de direito, somado à solução do fato, ou melhor, somado à ausência de dúvida do juiz quanto à versão dos fatos
trazidas pelo autor em função do bom documento trazido por ele, pelo autor. Então, a combinação dessas duas coisas, fato provado por documento, mais padrão decisório vinculante, autoriza o juiz a conceder tutela da evidência. Questão que se coloca aqui. O Código fala dos seguintes padrões decisórios que autorizam a concessão de tutela da evidência. Fala expressamente. IRDR, recurso repetitivo e súmula vinculante. Certamente querendo se referir à súmula vinculante da Constituição Federal. Mas percebam que, se a gente olhar o 927, há outros padrões decisórios que são vinculantes, além desses expressamente mencionados no 311.2. Não é só IRDR, recurso repetitivo e súmula vinculante da Constituição. As súmulas antes persuasivas, aquelas 700 e poucas que a gente tem no Supremo e aquelas, um número parecido que a gente tem no STJ, elas foram todas, é preciso que se diga isso, transformadas em súmulas também vinculantes. Se não vinculantes ao modelo da Constituição, mas vinculantes por disposição do Código. Há quem diga que isso não pode, que é inconstitucional, fica para um outro encontro. Mas tendo presente que o 927 diz que todos os enunciados de súmula deverão ser observados pelo juiz, é possível também dizer que todas as súmulas do STJ e do Supremo são vinculantes. Ora, se é assim, vocês têm de aceitar essa premissa, por que não dizer que é possível a gente ampliar um pouco o que diz o 311, para dizer que é possível postular tutela da evidência a partir de um fato provado por um bom documento e da existência de uma súmula antes persuasiva e agora convertida em súmula de respeito obrigatório pelo 927. Fica para reflexão, né? É o tema, nós temos aí de olhar literalmente o que diz o 311, ou podemos lhe dar um rendimento contextualizando o código, porque a gente, uma coisa que ficou errado no final, mas teria que ter tido uma simetria. Se a gente olhar a improcedência liminar, a tutela da evidência é o outro lado da mesma moeda. E na improcedência liminar, quando se favorece, já concluo, favorece o réu, há mais padrões decisórios do que na tutela da evidência, que é o outro lado que busca favorecer o autor. E se a gente olhar lá na remessa necessária, também não há simetria. Se a gente olhar o próprio 927, igualmente não há simetria. Mas esses dispositivos, eles têm uma convivência. Improcedência liminar, tutela da evidência, remessa necessária e 927. Fica para reflexão se é possível a gente ampliar ou não o 311. E realmente, para acabar, o último inciso. O último inciso, no final das contas, na minha opinião, ele até contém o inciso 2. Por que ele contém o inciso 2? Porque até aqui eu disse, o inciso 2 pressupõe fato provado por um documento bom, mais um padrão decisório a debater o tema do direito, na linha daquilo que o juiz se busca que o juiz decida. O último inciso diz só, em outras palavras, o seguinte: se o autor tiver um documento bom, bom mesmo, que convença o juiz, e o réu não apresente um outro documento que coloque dúvida no juiz, isso é suficiente para que o juiz conceda a tutela da evidência. Um enorme poder que se concede ao juiz aqui com base no inciso 4. Por que, repito, contém? Porque no 4 basta só um documento bom, e no 2, documento bom mais padrão decisório vinculante. Onde que eu acho que é um campo, e aqui realmente prometo encerrar, um campo bom para a gente utilizar o inciso 4, pedido de tutela da evidência, mais do que um documento bom, um conjunto probatório bom, em razões finais. Em razões finais, parece ser o momento ideal para que o autor postule, além da procedência do pedido ou dos seus pedidos, postule ao juiz a concessão de uma tutela da evidência. Para que, julgando procedente o pedido, o juiz, na sentença, conceda ao autor tutela da evidência. Ora, se o autor convenceu o juiz dos fatos, tanto que a sentença foi de procedência, não há por que o juiz não lhe conceder tutela da evidência com base no 4, que pressupõe uma prova boa que a outra não seja capaz de colocar dúvida. Ele venceu. Se ele venceu, a prova é suficiente para a concessão de uma tutela da evidência. E que vantagem Maria leva com isso?
A vantagem é que o recurso de apelação do réu, nesse cenário, não terá efeito suspensivo op legis. Terá um efeito suspensivo ocasionalmente por decisão judicial, se assim o réu o requerer em uma petição autônoma após a interposição do recurso. Teria muitas outras coisas a dizer, mas não quero cansá-los mais e tomar o tempo da Paula. E agradeço mais uma vez o Gerley pela atenção e todos vocês pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado.